Então, hoje, vamos ver uma aplicação nova da busca em profundidade, muito interessante. E essa aplicação, somente a busca em profundidade consegue resolver bem. Se você aplicar a busca em largura, a gente ainda não viu a busca em largura. Mas pela busca em largura, você não conseguiria resolver bem esse problema aqui, essa aplicação que eu vou explicar. Então, dado um grafo G, determinar as articulações e os blocos de G. Mas o que são articulações e blocos? Então, vamos lá. Uma articulação de um grafo conexo, G, é um vértice V cuja remoção desconecta G. Tá? Então, se V é uma articulação, o número de componentes conexas do grafo G menos V, lembrando que esse aqui, na verdade, é um W, né? W de G menos V, que é o número de componentes conexas de G menos V, é maior que o número de componentes conexas de G. Ou seja, eu removi o vértice W e eu, digamos, parti o grafo G em vários pedaços, as componentes. Então, isso desconectou o grafo. Tá? Então, vamos ver um exemplinho aqui num desenho. Aqui eu tenho um grafo G e eu tenho esses dois nós aqui em amarelo. Esses nós são as articulações. Por quê? Se eu removo o nó C, por exemplo, é claro que ao remover C, eu vou remover todas as arestas que estão ligadas a ele. Né? A gente não pode ter aresta pendurada no vazio. Então, ao remover C, essas três arestas aqui são destruídas e o grafo se torna desconexo. Antes ele era conexo e agora ele se torna desconexo. Então, o vértice C é uma articulação. Tá? A gente também chama isso de nó crítico. Imagina uma rede. Imagina que cada nó dessa rede aqui é um roteador, processador. Então, se esse nó da rede aqui cai, obviamente essas conexões que chegam a ele também ficam inativas. Então, se esse nó cai, a rede se comporta dessa forma. Então, uma parte da rede fica sem comunicação com outra parte da rede. Tá? Então, temos aí um nó crítico. Ok? Em contraste, né, se você pegar o nó B, por exemplo, se você remove o B da rede, não acontece nada, o grafo continua conexo. Eu removo esse nó B com essas duas arestas e o restante da rede continua com conexidade. Então a gente vê que B não é um nó crítico, não é uma articulação. Tá? Um outro exemplo é o nó E. Ele também é articulação. Se eu removo o E, eu também desconecto o grafo. Por isso que eu colori esses dois nós de amarelo aí. Os que não estão coloridos não são articulações. E por que esse nome articulação? Esse nome vem já de muito antes, né? No tempo em que não havia ainda modelagem de redes de computadores por grafos, né? Na verdade, o grafo servia para modelar também estruturas rígidas na área de física, de engenharia, né? E se você olhar esse grafo como um robozinho, por exemplo, uma estrutura, esse nó C é o ponto onde esse robozinho ele pode girar, né? Onde esse bloco aqui do robô pode se movimentar em relação a esse outro bloco, como se fosse um cotovelo ou um joelho, uma articulação, né? Que é o ponto da estrutura onde você pode fazer a movimentação. Daí que vem esse nome, né? Articulação é o ponto da estrutura onde você pode movimentar os blocos em relação aos demais com movimentos de rotação. Tá? Considerando o grafo como uma estrutura rígida em barras. Né? Então, daí vem a palavra articulação. Mas, modernamente, a gente usa mais a palavra
ponto crítico ou nó crítico, né? Muito bem. E aí vem a definição de bloco, né? Um bloco de um grafo G é um subgrafo maximal de G com a seguinte propriedade: se você olhar para ele isoladamente, ele é conexo e não contém articulações. Então, voltando aqui ao nosso desenho, aqui nós temos um bloco, pessoal, é o bloco de cima, formado pelos nós A, B, C e D. E essas arestas que envolvem esses 4 nós. Então, eu coloquei aqui uma linha vermelha para delimitar esse bloco aqui. Então, nós temos um bloco aqui, nós temos um segundo bloco, que é formado por uma única aresta aqui, e um terceiro bloco formado pela parte de baixo. Os blocos são separados por articulações. Então, o bloco, se você olhar o bloco isoladamente, por exemplo, se você olhar esse primeiro bloco aqui isoladamente, esquece o resto do grafo. Olha só para esses 4 nós, com essas arestas envolvendo esses nós aqui. Olhando para ele isoladamente, ele não tem articulações. Mas esse nó C não é articulação? Não, ele é a articulação do grafo todo. Correto? Do grafo G, olhando ele na sua totalidade. Mas olhando apenas esse bloco aqui, ele não é articulação. Então, cada bloco olhado, considerado isoladamente, ele não tem articulações. Assim como esse bloco aqui central, formado por uma única aresta, se você olhar essa aresta isoladamente, ela não tem articulações, né? Se eu remover o C, a parte que restou, que é apenas o vértice E, fica conexo, tá? E vice-versa. E, por último, esse triângulo aqui de baixo é um outro bloco. Se você olhar ele isoladamente, ele não tem articulações. Removendo o E desse triângulo, continua o restante conexo. Idem para F e para G. Tá? Um bloco pode ser formado por uma única aresta, como a gente viu nesse exemplo aqui. Então, essa aresta é chamada ponte, de modo muito sugestivo, né? Então, veja. Esse bloco aqui, que é formado por uma única aresta, ele é chamado ponte. Essa aresta aqui é chamada de ponte. Por que esse nome ponte? Porque se eu remover essa aresta, tá, eu também desconecto o grafo. Então, uma ponte é o conceito de nó crítico aplicado ao caso das arestas. É uma aresta crítica, uma conexão crítica. Se essa conexão cair, o grafo perde a conectividade. Então, se eu remover essa aresta vermelha, a parte de cima do grafo perde a conexão com a parte de baixo. Então, ela é uma conexão crítica. Assim como eu tenho nó crítico, eu vou ter a aresta, tá? Ou conexão crítica, que eu vou chamar de ponte. Então, agora, o que eu quero? Eu quero, dado uma rede, eu quero saber os pontos críticos dessa rede e até as arestas críticas dessa rede. Isso tem várias aplicações, não só em redes de computadores, né? Mas até se você entender na questão de uma malha viária, pode ter acontecido um acidente e aí o trânsito teve que ser desviado para um ponto que se tornou um ponto crítico, que é um caminho sem alternativa, né? Você pode entender a articulação como uma junção de arestas necessária. Não tem alternativa, por exemplo, para ir desses vértices da parte de cima do grafo para os vértices da parte de baixo, você é obrigado a passar por C. Não tem outra opção.
Não tem alternativa. Por isso que é um nó crítico. Se ele for removido, perdeu a conexão. O mesmo para E e o mesmo para essa aresta. Se ela for removida do grafo, você perdeu a conexão. Então, ele é um caminho necessário entre uma parte do grafo para outra parte do grafo. Então, aqui, a remoção de uma ponte, ela desconecta o grafo. Tá? Olha, esses conceitos, eles são muito importantes. Alguém tem alguma dúvida sobre esses conceitos? Estou vendo aqui pelo chat que, por enquanto, ninguém tem dúvida. Tá? Então, entender bem o que a gente está querendo, que problema que a gente está querendo resolver. Bom, aí tem algumas observações sobre blocos, são observações teóricas, né? Os blocos determinam uma partição do conjunto de arestas, ou seja, cada aresta pertence a um único bloco. Então, olhando aqui para o grafo, tá? Essa aresta aqui pertence apenas a esse bloco. Essa aresta aqui pertence apenas a esse bloco. Essa aresta aqui de baixo pertence apenas a esse bloco. Cada aresta vai pertencer a um único bloco. Não existe aresta que pertença a dois blocos ao mesmo tempo. Então, os blocos particionam as arestas do grafo em conjuntos disjuntos. Tá? Agora, o mesmo não ocorre com relação aos vértices. Pode ter vértice que pertence a mais de um bloco. Nesse caso, ele é uma articulação. Se um vértice pertence a um único bloco, então ele não é uma articulação. Vamos olhar aqui no desenho. Tá? O vértice C ele pertence a dois blocos. Esse bloco aqui de cima e esse bloco que forma a ponte. Então, ele é uma articulação, porque ele está na junção de dois blocos. O vértice E, mesma característica. Agora, o vértice G, por exemplo, ele pertence a um único bloco, que é esse bloco de baixo. Então, ele não é articulação. Então, vértices que pertencem a um único bloco, que são os vértices pretos aqui, não são articulações. E isso eu já comentei, as articulações também são chamadas de nós críticos e as pontes de conexões críticas. O que eu quero agora? Vamos voltar ao desenho. Eu quero um algoritmo rápido que acha para mim as articulações, os blocos e as pontes. Será possível fazer isso de forma rápida? A resposta é sim, e a busca em profundidade resolve para a gente esse problema de uma maneira assim surpreendente. Tá? Você roda uma única vez a busca em profundidade, ela leva tempo linear, como nós já vimos. Então, ela é um algoritmo muito rápido. E uma única busca em profundidade de tempo linear localiza para você todas essas estruturas, articulações, blocos, pontes, tá? Com pequenas modificações no código. Então, vamos lá. Que modificações seriam essas? Então, a primeira coisa, eu rodo a busca em profundidade. Imagina que você rodou uma busca em profundidade, ok? E você tem aqui essa árvore. Suponha que seu grafo é conexo. Você tem essa árvore de profundidade T. Aí, nessa árvore, eu vou definir back de V. Para todo vértice V, eu vou definir um campo aqui, um atributo back de V, para cada nó, que é definido como a profundidade de entrada do vértice W mais próximo da raiz de T, ou seja, o mais alto possível, que pode ser alcançado a partir do V, usando 0 ou mais arestas de T para baixo e, a seguir, no máximo, uma aresta de retorno. Aí você fala para mim, não entendi nada.
Essa definição ela parece ser complicada, mas na verdade ela não é complicada. Informalmente é o seguinte: o que é back de V? É o ancestral mais alto que eu posso atingir, tá? Descendo na árvore à vontade e subindo por, no máximo, uma aresta de retorno. E é assim que eu calculo o back de V. Então, o vértice W mais próximo da raiz é o ancestral que eu estou procurando, é o mais alto possível. Como eu posso alcançar esse ancestral? A partir do V, eu uso quantas arestas da árvore eu quiser para baixo, 0 ou mais, e aí eu posso pegar no máximo uma de retorno. Mas aí eu vou pegar a profundidade de entrada dele, não ele propriamente, mas a profundidade de entrada dele, ou seja, é o tempo mais antigo da busca que eu posso alcançar usando esse sistema. Então está aqui um exemplo para não ficar em palavras. Vocês vão se lembrar que na aula passada nós rodamos a busca em profundidade nesse grafo aqui, nas duas aulas anteriores, né? Obtivemos essa árvore de profundidade com as arestas azuis de pai para filho e as arestas de retorno de descendente para ancestral, que não fazem parte da árvore, estão marcadas aí em vermelho. Tá? Então, na verdade, esse grafo ele é um pouco mais simples do que o grafo da aula anterior. Vamos ver os valores de Beck. Aqui estão os valores das profundidades de entrada. O E é o número 1, o C é o número 2, é o segundo. Depois o A entrou no tempo 3, o B entrou no tempo 4, D entrou no tempo 5. Vocês vão acompanhando aqui por esses valores. Aí o D sai no tempo 6, devolve para o B sai no tempo 7, aí o B devolve para o A sai no tempo 8, e assim a busca continua. Agora vamos ver os backs. Por que o back de A é 2? Então vamos ver. Pela definição de back, eu quero saber o tempo mais antigo que eu posso atingir, ou seja, o ancestral mais alto, descendo na árvore quanto eu quiser e subindo por, no máximo, um retorno. Então, vamos lá. Vamos supor que o V é igual a A. Estou aqui no A. Vamos calcular o back de A. Se eu descer até B, eu tenho algum retorno? Não. Não tem retorno aqui. Então, eu não posso ir muito longe. Não consigo subir. Agora, vamos descer mais, então. E se eu descer até D? Bom, se eu descer até D, agora eu já tenho 2 retornos à minha disposição. Eu tenho esse e esse. Se eu voltar por esse retorno, eu só consigo voltar para o tempo do próprio A. O tempo do A é 3. Então, se eu descer 2 arestas na árvore e voltar por essa aresta de retorno, eu volto para o tempo 3. Agora, se eu voltar por esse outro retorno, eu volto para o tempo 2, que é o tempo em que o C entrou na busca. Então, o back de A é 2. É o tempo mais alto, mais antigo, ao qual eu consigo retornar. E para o B? Para o B é o seguinte: se eu descer por essa aresta aqui, eu posso voltar por esse. O B está no tempo 4, né? Ele entrou no tempo 4. Se eu desço por essa aresta e pego esse retorno, eu volto para o tempo de A, que é o tempo 3. Mas se eu pegar esse outro retorno, eu volto para o tempo 2. Então o 2 é mais alto. O C está mais alto que o A. Então o back de B é 2 também. E o back de C? O back de C não tem muito jeito, pessoal, porque se eu descer aqui até o A, não consigo nada. Se eu descer até o B, eu não consigo nada. Não consigo voltar
não consigo voltar para cima. Se eu descer até o D, eu só consigo aqui atingir o tempo de A, mas aí isso não é vantagem, né? Porque o A é mais novo do que o C. E se eu pegar por aqui, eu volto apenas para o próprio C. Então o C entrou no tempo 2 e o cara mais antigo que ele consegue atingir também é ele próprio, que também está no tempo 2. Então o C não consegue atingir ninguém mais antigo do que ele mesmo, usando essa estratégia. O back de D já é um caso diferente, é interessante. Ó, não tem aresta de retorno para descer. Está vendo aqui? Não tem problema. Eu posso usar 0 ou mais arestas de retorno da árvore para baixo. Desculpa, aqui nesse slide eu falei uma bobagem. Eu falei, não tem aresta de retorno para descer. Na verdade, não tem aresta da árvore para descer. Mas não tem problema. Se não tiver aresta da árvore para descer, eu não preciso descer na árvore. Eu posso já pegar o retorno que está ali, tá? Para ver para onde que eu posso ir. Então, estando aqui em D, eu não consigo descer, mas eu posso retornar ou para o tempo 3 ou para o tempo 2, que é o tempo de A ou o tempo de C. Então, o back de D é 2. E olhando para esses 3 vértices aqui, é evidente que o back de F é 1, porque eu desço por aqui e volto para o tempo de E, que é o tempo 1. O back de G também é 1, eu não tenho mais como descer aqui na árvore. Então eu pego um retorno, volto para o tempo 1. E o back de E, como é a raiz, eu não consigo atingir um cara mais antigo do que E, a partir dele. Então o back de E é 1 também, é o próprio tempo de E. Então vocês entenderam, para calcular o back, eu pego o que for mais vantajoso, tem várias opções. Eu posso descer na árvore por um lado, posso até descer pelo outro. Né? Você tem que pegar a opção mais vantajosa. Né? Por exemplo, o E poderia ter um pai. Pode ser que descendo por aqui eu tivesse um retorno lá para o alto. E descendo por aqui não tivesse um retorno tão alto. Então você tem que sempre pegar a opção na árvore que te dá o melhor retorno. Como no caso do D, ele tinha 2 opções: voltar para o A ou voltar para o C. Aí ele escolheu voltar para o C, que é o vértice mais alto. Então ele quer atingir o descendente mais antigo. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá bom, pessoal. Estou vendo que hoje está todo mundo entendendo bem, não tem nenhuma pergunta no chat. Agora, o grande enigma é, mas como que eu vou, primeiro, calcular esse back de V com a busca em profundidade? E segundo, no que é que isso me serve para achar os nós críticos, as arestas críticas, os blocos? Então está faltando muita informação aí. Então vamos lá. Primeiro, vamos por partes. Senão, né, a gente não consegue entender as coisas ordenadamente, né? Vamos por partes. Como que eu vou calcular isso aqui? Dentro da busca em profundidade. Porque, óbvio, que esse cálculo aqui que eu fiz é um cálculo visual. Eu olhei para a árvore e fiz o cálculo, mas eu quero fazer um cálculo computacional dentro da busca em profundidade. Aí, então, vamos partir para detalhes de implementação. O back de V, vou trocar aquela definição
por por um, uma coisa mais matemática. E daí dessa coisa eu vou poder fazer a computação dentro do algoritmo. Então você observem que em alguns casos o back de V é igual à profundidade de entrada do V. É o caso do C. Ele entrou no tempo 2 e o tempo mais antigo que ele consegue é o próprio 2. Mesmo caso do E. O E entrou no tempo 1 e o back de E é 1. Então, a profundidade de entrada de V é um dos possíveis valores de back. Então, eu vou colocar ele aqui como uma das opções. O back de V vai ser o melhor valor, o mínimo, entre a própria profundidade de entrada de V, tá? É o primeiro valor que eu tenho que levar em consideração, tá? Agora eu vou pegar outro conjunto de valores aqui. Esse conjunto é unitário, só tem um valor. É a profundidade de entrada de V. Agora, esse outro conjunto é o back de todos os filhos de V. Eu vou pegando os backs de todos os filhos de V na árvore. Por que esse valor pode ser considerado para V? É fácil de ver isso. Tá? Por exemplo, digamos que o vértice E tem 2 filhos. Tá? Se o E não é que aqui no caso é a raiz, mas vocês vão de concordar comigo que se o C retornasse para um cara lá em cima, acima do E, como está mostrando aqui o movimento do laser, do ponteiro aqui em vermelho, tá? Vocês concordam que o E também conseguiria atingir esse ancestral de C? Então, se o C consegue atingir um certo ancestral lá para cima, o E também consegue. Ele desce na árvore até o filho e usa, né, o back do filho. Porque eu não posso descer na árvore, então eu posso aproveitar o back do meu filho. Mesma coisa se o F tivesse um ancestral lá para cima pelo back. Eu poderia descer até ele e usar os mesmos caminhos que ele, tá? Para atingir aquele ancestral. Então, o back dos meus filhos pode ser útil para mim, tá? Porque eu posso descer até o meu filho e seguir os mesmos passos que ele seguiu para voltar nesse ancestral antigo, pela definição de Beck. Eu posso descer 0 ou mais arestas na árvore e pegar qualquer retorno. Então eu vou descer até meu filho e pegar o mesmo caminho que meu filho fez. As arestas que ele usou para descer e mais o retorno que ele pegou. Então o back do filho é útil para mim. Serve para mim também. E finalmente, eu posso pegar as profundidades de entrada de todos os meus ancestrais. Tá? Exatamente, porque eu não preciso descer na árvore. Eu posso pegar uma aresta de retorno direto. É o caso aqui do D. O D não vai descer, o D não tem filhos. Vocês estão de acordo? Não tem filhos. Então o back dele é baseado em pegar a profundidade de entrada das pontas das arestas de retorno. Tá? Ele não tem back de filho para aproveitar. Está todo mundo de acordo? Então eu posso pegar as arestas de retorno diretamente e pegar a profundidade de entrada dos ancestrais que eu tenho. Isso também é válido. E é válido mesmo que o vértice não seja a folha. Por exemplo,
Aqui no caso o E tem 2 filhos, né? Mas o E poderia ter um retorno para cima também, que poderia ser útil para ele. Então, recapitulando, que valores de back eu tenho que considerar? A minha própria profundidade de entrada, os valores dos backs dos meus filhos e as profundidades de entrada dos meus ancestrais por arestas de retorno. Tá? Todas essas possibilidades eu tenho que considerar. E isso, a melhor de todas essas opções aí, tenho várias opções para calcular o back. Pode ter muitas. A melhor dessas opções vai ser o que eu tenho que escolher. Tá ok. Mas ainda fica a questão, como é que eu coloco isso dentro da busca em profundidade? Tranquilo, pessoal. Está aqui o código da busca em profundidade com o cálculo do back. Essas 3 opções vão virar 3 comandos em vermelho aqui. Esse código aqui é exatamente o código que nós já vimos, tá, da busca em profundidade, sem tirar nem pôr. Então, basta você acrescentar o seguinte. Vamos lá. Toda vez que você chega num vértice V, e ele é novo na busca, vocês se lembram, soma 1 no relógio, marca o tempo em que ele entrou, e já inicializa o back do vértice com esse tempo, que é a profundidade de entrada dele. Eu estou entrando aqui no tempo, sei lá, 5, já inicializo o meu back com 5. Por quê? Porque esse é um dos valores possíveis. E agora eu vou tentar melhorar esse valor. Né? Esse aqui, para começo de conversa, é o que eu já consigo logo de cara. Então, eu inicializo o back com esse valor. Bom, quando eu for visitar meus filhos na árvore, então, para todo vértice W, que é meu vizinho, se ele não foi visitado, ele vai ser meu filho na árvore. Então, aí vem a maravilha da recursão, né? Eu chamo a recursão para o meu filho. Tá? Esse é o lema da busca em profundidade, vocês lembram? Esgotar o filho antes de esgotar o pai. Então, passei a bola para o meu filho. Passei o token para o meu filho. Deixa ele fazer tudo o que ele tem que fazer e agora eu vou esperar ele me devolver o token. Tá? Então, quando essa recursão retornar, desse filho aqui, retornar, o que eu faço? Eu pego o valor de back que ele me devolve, que ele tem, comparo com o que eu tenho, que é o atual, e pego o melhor. Então, para cada filho que eu tenho na árvore, quando a recursão dele retornar, volta já com o valor back dele calculado. Né? Porque acabou o processamento do filho, o back dele está calculado. Quando voltar para mim, eu comparo o valor que eu tenho com o valor que meu filho me apresenta. Se o valor que o meu filho me apresenta é melhor do que o meu, que no caso é menor, eu atualizo. E é interessante porque eu posso ter vários filhos. No caso do E, ele tem 2 filhos. Então, quando o C retorna para E, back de C volta aqui e o E compara para ver se o back de C, né, não é melhor que o que ele tem. Depois o E chama a recursão para o F. Se o back de F voltar um valor de back melhor, eu atualizo, tudo dinamicamente. Então, à medida que meus filhos vão retornando seus valores de back, dinamicamente eu atualizo o meu back. Tá? Que é para pegar todos esses valores de back dos meus filhos e pegar o melhor deles. Beleza? E, finalmente, quando eu visito uma aresta de retorno, ou seja, o vértice W que eu estou visitando já está marcado, então eu venho para o senão, ele ainda está na pilha,
Ele não saiu da busca e não é meu pai. Então, ele é meu ancestral. Então, eu tenho uma aresta de retorno para ele. Então, eu olho para a profundidade de entrada desse meu ancestral, ao qual eu estou ligado por uma aresta de retorno, e se isso for melhor do que o meu back, eu atualizo o meu back, que é para esse caso aqui. Eu olho todos os meus ancestrais ligados a mim por uma aresta de retorno e pego suas profundidades de entrada. É o caso aqui do D, por exemplo. Tá? Aqui a profundidade de entrada por essa aresta de retorno dá 3, e por essa outra aresta de retorno dá 2. Então, eu vou atualizando à medida que eu vou visitando essas arestas de retorno. Então, essas três possibilidades, esses três conjuntos de valores, estão sendo contemplados aqui. Como eu posso ter várias arestas de retorno, isso aqui é um conjunto, tá vendo? Está entre chave. É um conjunto de valores. Como eu também posso ter vários filhos, porque isso aqui é um comando for, isso aqui também é um conjunto de valores dos meus filhos. E isso aqui é um conjunto unitário, que é a minha própria profundidade de entrada. Eu faço a união de todos esses valores, dá um conjuntão aqui, e pego o mínimo. Só que isso vai sendo calculado dinamicamente. A busca vai andando, isso vai sendo calculado dinamicamente. Como a gente diz, on the fly. Não tem que parar a busca, né? Calcular estaticamente os backs, não, é tudo junto. Vai fazendo a busca, vai calculando os backs de todos os vértices dinamicamente. Tá? E isso é muito interessante. Ok, então dá para calcular esses backs em tempo linear, porque esse código está inserido dentro da busca. Agora, falta responder uma questão. Como que eu uso esse valor back para determinar, por exemplo, as articulações? Então, eu tenho esse teoremazinho. Você já tem uma árvore de profundidade, aí eu já calculei esses valores. Quando eu fiz a busca, já calculei PE de V e back de V para todos os vértices, já está tudo calculadinho. Então, a raiz da árvore vai ser articulação se ela tiver 2 ou mais filhos. É o que diz o teorema. Então, vamos voltar aqui. Olha o caso do E. Ele é a raiz da busca. Ele tem 2 ou mais filhos? Sim. Então, ele é articulação. De fato, vocês se lembram, nos slides anteriores, que o E e o C são articulações. Então, se um vértice é a raiz da árvore e tem 2 filhos, ele é uma articulação. Só que aí eu não usei ainda o back. Eu vou usar o back para o outro caso. E se ele não for a raiz da árvore? Então, se ele não for a raiz da árvore, então ele vai ser articulação exatamente quando, se e somente se, ele tiver pelo menos um filho cujo back do filho é maior ou igual do que a minha profundidade de entrada. Então eu vou ser articulação. Vamos olhar isso no exemplo, né, para a gente entender. Porque ninguém é articulação e só. Porque C e E são articulações? Bom, o E a gente já matou a charada. Ele é articulação porque ele é a raiz da árvore e tem 2 filhos. E o C? Por que ele é articulação? Porque ele tem um filho, que no caso ele só tem um, que é o A, tal que o back desse filho, quanto é o back de A? 2, é maior ou igual, tá, do que a minha profundidade de entrada, que é 2. Então, se eu entrei no tempo 2 e tenho um filho cujo back é maior ou igual do que a minha profundidade de entrada, então
eu sou articulação. Então, o C é articulação porque ele tem um filho, que é o A, cujo back, que é 2 aqui no caso, é maior ou igual que a minha profundidade de entrada, que é 2. Aí você vai entender. Não entendi por que ele fica articulação se isso for verdade. É fácil de ver. Se o back de A é maior ou igual do que a profundidade de entrada de C, isso quer dizer que o A não consegue atingir ninguém mais alto do que C. Porque as pessoas que estão mais altas do que C entraram antes. Então elas têm profundidade de entrada menores do que C. No caso aqui, o E, ele tem um PE menor do que C, porque ele é mais antigo. Então, se o back de A é maior ou igual do que o tempo em que o C entrou, é porque o A não consegue ir para alguém mais antigo do que C. Se o A não consegue, ninguém desse ramo para baixo também consegue. Porque se alguém desse ramo para baixo conseguisse ir, digamos, dar a volta em C e ir lá para cima, o A também conseguiria. Então, basta olhar para um filho. Se esse filho não consegue ir para um vértice mais antigo do que C, ninguém desse ramo para baixo de A vai conseguir. Ou seja, quando você entra nesse ramo da árvore, não tem caminhos alternativos para voltar para outras partes da árvore. Então, o C é articulação. Quando ele entra aqui nesse campo do grafo, não tem como você sair daqui sem passar pelo C. Não tem uma aresta, né, alternativa a C. É o que diz aqui a busca em profundidade. Quando eu entrei nesse ramo, não consigo mais, eu fico represado aqui, fico preso. Eu não consigo encontrar uma aresta que me faça ir para um vértice mais antigo. Então, todo esse ramo aqui para baixo de C tá preso por C. Então, C é um nó crítico para esse ramo, é a articulação. Então, se ele tiver um filho, recapitulando, cujo back é maior ou igual do que a profundidade de entrada de C, então o C está represando todos esses vértices, ele é articulação. Essa é a ideia, pessoal. Então, de fato, recapitulando, o nó C é articulação, porque existe pelo menos um filho dele, que é o A, tal que o back de A, que é 2, é maior ou igual que a profundidade de entrada de C, que é 2. Então, o C é articulação. Isso não vale para os demais. Isso não vale para o B. O B tem todos os filhos de B, no caso só tem o D, tá? O back de D é 2 e não é maior ou igual que a profundidade de entrada de B, que é 4. Então, o B não é articulação. Porque o D consegue voltar para um vértice mais antigo. Então, o B, ele não represa D. O D consegue, por assim dizer, dar a volta em D. Isso quer dizer que a profundidade de entrada de D, o back de D, não é maior ou igual do que o tempo de B. O A também não é articulação, o D também não é articulação, porque ele entrou no tempo 5, tá? E não tem nenhum filho cuja profundidade de entrada é maior ou igual do que 5, porque ele não tem filho. O A também não é articulação, porque o back do filho dele, que é o B, é 2, e o A entrou no tempo 3, então 2 não é maior ou igual a 3. O F não é articulação, porque o back de F é 1, tá? O back do filho dele, desculpe, que é o G, é 1.
e o f entrou no tempo 10, 1 não é maior ou igual do que 10, e assim por diante. O único vértice para o qual o back do filho é maior ou igual do que o tempo do próprio vértice é o C. Ele tem um filho A, cujo back é maior ou igual que a profundidade de entrada dele. Então, a gente pode colocar isso com um código verde, que já calcula os blocos e as articulações. Por exemplo, esse código verde aqui, ele está calculando os blocos já. Se você quiser determinar as articulações, eu não coloquei aqui no slide, eu deixei como exercício, mas é fácil. Quando o vértice sair da busca, você pergunta se algum filho dele tem back maior ou igual que o tempo de entrada dele. Se tiver, ele é articulação. Tá? Isso é fácil de fazer. E esse código em verde aqui empilha os blocos. Determina os blocos. Na verdade, desculpem. Aqui eu estou perguntando. Deem uma olhadinha aqui para essa linha aqui em verde. Eu estou visitando um filho, VW. A recursão voltou do filho. E aí eu pergunto aqui. Se o back do meu filho é maior ou igual do que a minha profundidade de entrada, então eu caí nesse caso aqui. Então eu sou uma articulação. Nesse momento eu descobri que eu sou uma articulação. Por quê? Porque eu tenho um filho W, um filho da minha lista, cujo back, que voltou aqui da recursão de cima, é maior ou igual que a minha profundidade de entrada. Então, se eu sou uma articulação, eu represo um bloco. Então, nesse momento, todas as arestas que estão empilhadas, eu posso desempilhar e imprimir todas essas arestas que eu formei um bloco. Tá? Nesse momento aqui. Então, tem momento de empilhar as arestas e momento de desempilhar. Você visitou uma aresta? Empilha. Visitou uma aresta? Empilha. Vai visitando as arestas? Vai empilhando. Vai empilhando. Vai empilhando. No momento em que você descobrir que você é uma articulação, tira tudo da pilha porque você achou um bloco. Isso funciona direitinho. Então, o C entrou aqui, as arestas foram sendo empilhadas, todas essas arestas foram sendo empilhadas. Quando a busca voltou para C, ele descobriu que era uma articulação. Porque ele tem um filho, que é o A, cujo back é maior ou igual que o meu PE. Então, todas as arestas daqui para baixo estão no bloco. Eu desempilho tudo e imprimo esse bloco, que é esse bloco aqui. Tá? Aí a busca vai retornar para o E. Nesse momento, ele vai descobrir que ele é uma ele também vai ter um bloco aqui, nesse momento. Tá? Então, ele vai imprimir esse bloco. Depois, ele vai para esse outro ramo. Quando a busca voltar para ele, ele vai descobrir que ele vai descobrir esse ponto aqui. Isso aqui vai dar verdadeiro, então ele vai imprimir um outro bloco. Tá? Então é isso, pessoal. Esse código verde já imprime todos os blocos também. E você pode descobrir as articulações nesse comando aqui. Então, algumas questões aí que a gente colocou aí para vocês darem uma olhadinha.
E se a busca em profundidade se iniciar por um vértice que não é articulação? Então a raiz da árvore vai ter apenas um filho, né? E aí ele não vai ser articulação, tá? Ele não vai ser articulação. Se você começasse a busca não pelo E, mas por um outro nó pelo B, ele não é articulação, então aqui na árvore de profundidade ele vai ter só um filho. Porque se ele fosse articulação, ele teria que ter 2 filhos. Tá? Aí, pessoal, o que eu pediria para vocês darem uma olhadinha em casa? 2 exercíciozinhos, né? Simular a execução do código aqui para você ver os blocos sendo impressos. Olhar essa pilha de arestas aqui. Pode usar esse mesmo exemplo para você ver as arestas entrando na pilha e saindo da pilha e você imprimindo os blocos. Tá? E eu poderia também fazer um pequeno acréscimo no código para determinar articulação e ponte. A articulação já está aqui na cara. Se isso aqui der true, dentro desse então, você já pode imprimir V é uma articulação. Né? Porque isso aqui, agora tem só que ver que ele não é a raiz da árvore. Né? É só ver se a profundidade de entrada dele não é 1. Tá? Se a profundidade de entrada dele não é 1 e isso aqui deu verdadeiro, então ele é uma articulação. Beleza? Então tá bem fácil. E para saber quem são as pontes, tranquilo também. Quando você empilhar o bloco, se o bloco tiver uma única aresta, essa aresta é uma ponte. Você sabe, no momento em que você desempilha, se tiver uma única aresta, essa aresta é ponte. Ok? Bom, então vamos chegando aqui ao final dessa aplicação. Eu acho essa aplicação muito legal. Não é muito fácil de entender, assim, tem vários detalhezinhos. Eu espero que tenha ficado claro a explicação. Eu procurei fazer de maneira, assim, bem pausada, bem pausadamente. Mas é uma aplicação muito legal para ver como a busca em profundidade ela é poderosa para resolver, por exemplo, esse tipo de problema e vários outros, né? Verificar se o grafo é bipartido, se ele é 2 colorível, se você acha ciclo, caminhar no labirinto. Tem muitas aplicações. Essa é mais uma delas. Achar nós críticos. E pontes e blocos. Então eu vou encerrando a nossa aula. Se ninguém mais tem dúvida, eu vou encerrar a gravação.